Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. De dor, de um veneno silenciador, onde eu grito e ouço clamor, ao meu lado, sendo açoitado, dia a dia, sem paz e sem pão, e o progresso desaba a nação, e a ordem era matar o irmão, e as bombas de quem tá fardado estão ao meu lado, só quem já sofreu e já viu que milagres não vêm sem a luta de quem nada tem a temer, nada a temer, nada a temer, nada a temer, nada a temer. Oi, gente, está no ar o Informativo Paralelo, programa do Portal Desacato, a mídia que há 10 anos é a voz dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e da Pátria Grande. Programa rádio web disponível para baixar no portal Desacato e redes sociais e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Toda semana é um novo tema para debater, lutas e resistências da classe trabalhadora em conjuntura de golpe no Brasil. Tudo isso você escuta aqui. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado. Que está de volta. Sim, finalmente, agora no estúdio. No programa passado só gravei uma intervenção, um comentário e agora estamos no estúdio junto com o nosso amigo Raul Fittipaldi. Tudo bem, Janaína? Tá mais leve? Tô mais leve, sem um órgão, né? A gente fica mais leve mesmo. Imagina sem dor isso aí. Você vendeu? Teve que vender pela crise? Não, eu dei para uns gatinhos que estavam passando fome, como você tinha me falado. É isso, vesícula frita. Querida, tudo bem? Prazer de te ver, Janaína, sério. Oi, Carolina, tudo bem? Oi, Raul. Você não foi para Caxias este fim de semana? Não, o Lê veio pra cá. Caxias veio pra aqui, Caxias veio pra aqui. Então, o doutor Caxias veio pra aqui. Muito bem, eu queria enviar um abraço. Este ano, como todos sabem, não temos a listinha, mas quero mandar um abraço especial para os companheiros da Rádio Comunitária Terra Livre, para o nosso irmão Florentino lá. Eles fazem uma belíssima programação. É isso, Janaína. Vamos embora com Dona Rosângela Avião de Assis, impetrando todo tipo de barbaridades com o seu telefone celular. Oi, Rô. A Rô também, nossa presidenta, está aqui no estúdio. Quer dar um oi aqui, Rô? Claro, imagina, é uma honra. que bom ficar aqui acompanhando a gravação do programa. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/Portal Desacato. E estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Você também pode sugerir pautas ou críticas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info. E estamos no WhatsApp também, mande sua sugestão, dúvida para o número 048 98807 7742. Desde o dia 17 de maio, a política brasileira vive seus piores momentos desde a ditadura militar de 1964. E nós escolhemos os principais pontos turbulentos do governo brasileiro. Relembre com a gente. 18 de maio, senadores pedem um impeachment do presidente ilegítimo Michel Temer. A OAB já protocolou 2 pedidos. No dia 18 de maio, o ministro da Cultura, Roberto Freire, renuncia ao cargo. 20 de maio, a bancada do PSB sai do governo. 20
24 de maio, marcha a Brasília leva 150 mil trabalhadores e trabalhadoras para o Distrito Federal para pedir fora Temer. Policiais atacam manifestantes com armas de fogo. Presidente Michel Temer aciona as Forças Armadas. 25 de maio, sob pressão, Temer recua e revoga decreto de Forças Armadas. 26 de maio, Maria Silva Bastos Marques, a presidenta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, pede demissão do cargo, alegando em nota o pedido por razões pessoais. 28 de maio, em Brasília, Michel Temer pede troca de comando dos Ministérios da Justiça e de Segurança Pública e da Transparência. Torquato Jardim é o novo ministro da Justiça. E enquanto isso, no mesmo dia, no Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas vão às ruas no show por Diretas Já, em Copacabana. A pressão nas ruas continua e o presidente ilegítimo, em 3 pronunciamentos, mantém a decisão. Não vai renunciar. E hoje o Informativo Paralelo discute, mas afinal, o que é o melhor para o Brasil? Quem responde a essa pergunta são os sindicalistas Ricardo Freitas, assessor do Sintraturb, Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Urbano de Passageiros da região metropolitana de Florianópolis, e Tiago Bittencourt Vergara, que é diretor do Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Grande Florianópolis. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Estamos aqui à disposição. Pois então, já que está à disposição, nós vamos atacar. Ricardo, Thiago, isto é um vodevil, né? Isto, além de zona, é um manicômio, é um grande circo, que se pode sacar, que se pode tirar de conclusões de um ano de golpe, a partir do marco que levou ao golpe e o que se desenrolou de lá para aqui. Qual é o ponto de referência, qual é o ponto de partida para podermos entender para onde podemos ir? Olha, um dos melhores trabalhos que eu conheço de contar o golpe de 64 é um trabalho do professor René Hermann Dreyfus, né, meados dos anos 70. E ele foi começar sua pesquisa para explicar o golpe de 64 na década de 1920, inclusive com um movimento chamado tenentismo, etc. Então, esse golpe atual ele não pode ser contado, né, com muito menos tempo, né? Na verdade, se a gente fosse pegar, né, como é que se articulou os governos de coalizão aí do Lula e da Dilma principalmente, etc., a gente vai começar a encontrar muitas das gênesis desse golpe. Mas eu colocaria como um marco o dia 29 de outubro de 2015, né, quando o canalha do Temer, né, lançou o plano da maçonaria para o Brasil, chamado Uma Ponte para o Futuro. Né. Para mim, eu acho que está ali porque quando o vice-presidente, né, lança um programa de governo, sem discutir com a presidente, sem discutir no governo, né, e tem apoio editorial, né, além de 5 minutos do Jornal Nacional, tem apoio do editorial do Jornal Nacional que diz o seguinte, até anotei aqui: o documento é uma ruptura do PMDB com o atual modelo econômico do governo. Ele traz uma mensagem clara: o PMDB tem um caminho próprio e daqui para frente vai segui-lo, mesmo que entre em choque com as propostas do governo. Bom, no dia 31 tem um novo editorial, né, do Jornal o Globo e do Jornal Nacional, inclusive reconhecendo que esse programa, apesar de ser o melhor para o país, não tinha sido discutido dentro do governo. Logo em seguida o Temer começa a viajar o país, acompanhado do Eliseu Padilha e outros canalhas do seu entourage, né? E começa a visitar as regiões para discutir esse programa com o partido, né? E ele se apresentava dizendo o seguinte, que naquele momento ele não estava sendo vice-presidente, ali estava um membro do PMDB, um cara que fora presidente do PMDB, né? E não o vice-presidente da República. O vice-presidente da República ele era em Brasília, tal, quando ele compunha o governo. Então, é óbvio que ali começou a se manipular o golpe. A Dilma se elege, né, em outubro, né, no dia 3 de outubro, e questão de um mês depois o PSDB pede, né, a auditoria da eleição presidencial, né, logo em seguida, né, a Dilma convida o Joaquim Levy, né, para ser o novo ministro da economia do país, né. Então, obviamente que esse desenrolar, o que faz a conduta do Temer, né, como é que a mídia começa, né, a abandonar até de uma certa forma, né, os governos como vinha fazendo, e apoiando essa questão do documento do PMDB, e
os movimentos da Dilma de acenar para a direita, né, de compor com a direita, tanto é que no seu segundo mês de governo ela faz uma reforma, amplia o espaço do PMDB, diminui o espaço do PT, né, quer dizer, estava claro nos bastidores que havia, né, um movimento de enfraquecer e para derrubar esse governo, né, isso estava bastante claro, e os movimentos do PMDB e do Temer vão configurando isso. Né? Para mim está aí a gênese, para a gente poder entender um pouquinho do que aconteceu e projetar. Né? Pois então, Tiago, Ricardo lembra um momento que foi muito forte, que foi a nomeação de Joaquim Levy. Por que as centrais sindicais demoraram tanto? Por que o movimento de trabalhadores organizado demorou tanto em reagir já naquele momento, já naquele sinal que foi a nomeação de Joaquim Levy? O que ocorre, na minha visão, é que nós temos 13 anos de ganho, né, dos trabalhadores, né, com o governo Lula e Dilma, e esse ganho faz com que os sindicatos tenham uma dificuldade de atuar, inclusive. Porque se fazia a greve e o aumento vinha, as questões trabalhistas elas eram resolvidas. Isso vai fazendo com que o sindicato vá se amornando, ao ponto de se perder formação, se perder experiências que se tinha dentro da luta sindical. E no momento em que é preciso, e no momento em que é necessário, o sindicato acaba não conseguindo atuar. Então, uma leitura muito particular minha sobre esse respeito é que esses 13 anos de bonança para a classe trabalhadora, também houve uma contradição dentro do movimento sindical, de modo que quando ele precisou atuar, ele não conseguiu ter fôlego, e agora a gente está se fortalecendo novamente para conseguir vencer o neoliberalismo que fortemente ataca a nossa classe. Sim, obrigada, Tiago. E agora a gente vai ouvir o Rolê Universitário com a Maiara Santos. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte do Informativo Paralelo. Hoje, no Rolê Universitário, nós temos 2 estudantes de jornalismo e uma estudante de direito. Estudante de direito, Débora Niemeyer, e os estudantes de jornalismo, Ana Sofia Suvernigo e Rafael Moreira. Todos eles irão nos contar quais são as expectativas, as esperanças na atual conjuntura política que o Brasil se encontra e o que mais temem que aconteça neste momento tão delicado que o nosso país atravessa. Bom, primeiramente, fora Temer. Segundo, sobre a atual conjuntura política no Brasil, acredito que já temos uma crise política instaurada há muito tempo, anteriormente ao impeachment, inclusive, e as últimas delações da Lava Jato que foram à mídia envolvendo o atual presidente Michel Temer deixou claro o quanto temos sim uma crise política instaurada e o quanto o governo atual tem feito artimanhas para se manter no poder. Não acredito que o Temer vá renunciar e também não acredito que a sua renúncia seria interessante para a atual conjuntura política. Também não acredito que ocorra um impeachment, até porque, apesar de bases aliadas demonstrarem uma insatisfação após essa delação que veio, acredito que o impeachment, por ser um processo estritamente político, não vai acontecer contra o Temer, porque ainda assim ele tem uma base aliada bem forte no Congresso e esse impeachment não iria para frente. Para os próximos meses, quem sabe no próximo ano, eu fico preocupada porque acredito que vai ter muita retaliação às eleições de 2018 até lá, né, caso não ocorram as eleições indiretas agora, até porque acredito que as diretas também não ocorrerão, como o pessoal tem manifestado a favor. Acredito que as manifestações em 2018, antes das eleições, vão ser bem perigosas. Acho que vai ter retaliação de ambos os lados e é evidente que a gente tem 2 lados no Brasil, uma esquerda e uma direita lutando incessantemente uma contra a outra. E então eu fico preocupada porque a gente está vivendo numa era de muita intolerância política e essa intolerância é muito perigosa, prejudica a democracia, prejudica muito a representação política também. Então essa é a minha maior preocupação com os próximos meses, né? Com as manifestações e com o grau de violência nas manifestações por intolerância política que a gente pode se deparar daqui para frente.
A gente sabe que o nosso país está passando por uma crise política, econômica e até social que é enorme, de proporções gigantescas, que foi muito influenciada pela cobertura da grande mídia brasileira. Eu acho que o que falta, não só isso, mas também é a gente tomar conhecimento que não ter uma posição também é ter uma posição. Então, quando você não se posiciona ou contra ou a favor de algo, você acaba escolhendo o lado vencedor, o lado opressor. Assim como, não só na política, mas assim como em todas as outras fases da nossa vida. Eu acredito que a gente está passando por um momento muito conturbado, sim, mas que a gente não pode perder a esperança de melhora, que a gente não pode parar de lutar, a gente não pode parar de ter as nossas convicções políticas e sociais, porque agora é o momento da gente lutar pelos nossos direitos, é o momento da gente expandir o debate político nas universidades, nas escolas, em todas as comunidades, e agora é o momento da gente repensar nas nossas ações e repensar em tudo que a gente acredita, né? Repensar quais são as nossas convicções e qual é o nosso papel na sociedade como cidadãos e como jornalistas. Como estudante de jornalismo, sinceramente, eu tô com medo, porque a gente já vive, né, eu já tô aí no meu 2º ano de faculdade, já essas manifestações há um tempo, e depois que aconteceu quarta-feira de manifestante ser baleado, a gente fica naquele receio, né, por mais que agora tenha alguma liderança, a gente sabe como é que acontecem essas manifestações, a gente sabe da atuação da polícia militar, a gente não é inocente de achar que a polícia vai nos tratar melhor do que trata os manifestantes, a gente como jornalista, né? Então é muito complicado, assim, esse momento que a gente tá vivendo. Cara, eu acho que o Brasil vai piorar. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer. Eu fico muito com um grandíssimo ponto de interrogação na minha cabeça. Porque tu tem aí um presidente legítimo desde a sua concepção até agora, quando se tem diversas provas, uma pressão enorme na rua, e aí você não sabe o que fazer, porque vendo a sucessão de atos, de sucessão de coisas que estão acontecendo, vendo a sucessão dos fatos, tu percebe claramente que não tá muito favorável. A gente tem o Rodrigo Maia, que, sinceramente, não é flor que se cheire também, e continua na mesma política de precarização dos nossos direitos, e falando assim como um cidadão brasileiro, né? Mas falando como jornalista, também fico com medo em relação a essa situação, porque o único lado que a gente perderia menos, não que a gente não perca, porque a gente já perdeu muita coisa com essa confusão toda, seriam eleições diretas agora, sem demora. Eleições diretas já, porque não vejo nenhuma outra saída. Quarta-feira, tava na minha aula de música, tava meio alienado das notícias. Quando eu cheguei na universidade, me falaram que tinha quebrado tudo em Brasília e que pegou fogo que botaram fogo no ministério e tudo mais. Aí eu falei, rapaziada, que loucura. E aí, logo depois, eu vi essa ação do presidente de acionar as Forças Armadas e fiquei, assim, um tanto apavorado, assim, porque uma ação nessa situação política que nos encontramos agora, mais do que prática simbólica de autoridade, de não estou nem aí pro que a rua está me falando, não ligo a mínima pro que as pessoas estão falando. E a gente que já cobre manifestação, a gente que é jornalista já cobre manifestação, fica aquele ponto de interrogação. Eu nunca cobri uma manifestação em que a PM foi pacífica comigo, por exemplo. Como jornalista, a gente sempre fica na linha de frente e sabe como é que é gás lacrimogênio na cara, spray de pimenta, bala de borracha, já tomei tudo isso aí, já apanhei de polícia, só porque eu tava gravando. A polícia realmente não tá nem aí pra quem é manifestante, pra quem é jornalista, e não que o jornalista tem que ser tratado como um deus, mas dignidade também, saca? Tem que tratar todo mundo igual, mas o jornalista tá ali, acima de tudo, trabalhando, né? Não pode... O trabalho da polícia é não deixar os manifestantes passar, mas o jornalista tem que passar pra mostrar que a ação da polícia não tá sendo abusiva, né? Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos para o Informativo Paralelo. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e o Informativo Paralelo volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande.
atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info. 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo. Programa Rádio Web que, nessa semana, está discutindo o que é o melhor para o Brasil. Aqui no nosso estúdio temos Ricardo Freitas e Thiago Vergara. No dia 24 de maio, aqui em Florianópolis, várias pessoas também foram às ruas em um ato pedindo por diretas já, fora Temer, e muitos também pediam por uma constituinte. Eu, Carolina Dallagnol e a Rosângela Bion de Assis escutamos algumas pessoas e a gente traz esse material agora para você. O que é melhor para o Brasil nesse momento? A gente tem visto uma agenda de retrocessos muito grande com relação aos direitos dos trabalhadores. Então eu acho que hoje, como a gente está aqui para se manifestar em defesa dos direitos, né, eu acho que essa unidade dos trabalhadores na rua em defesa dos seus direitos é a principal coisa que a gente precisa fazer no momento para barrar essa agenda de retrocessos do governo golpista. E aí, num segundo momento, eu acredito que para o nosso país a gente precisa manter essa unidade para superar essa via institucional, né, que a gente já viu que infelizmente só ela não garante os nossos direitos, nem nada do tipo. Então, essa unidade dos trabalhadores, dos movimentos sindicais, das centrais sindicais, dos movimentos sociais, do movimento estudantil, tudo isso é muito importante para que a gente consiga fazer um bloco de poder popular, né, que consiga se opor a essa agenda de retrocesso que não é só no Brasil, né? A gente percebe no mundo todo que esse é o movimento do neoliberalismo, do capitalismo internacional para o desmonte dos direitos dos trabalhadores. Então, aqui no Brasil, os trabalhadores e as mulheres dizem que não pretendem trabalhar até morrer. A gente vive numa conjuntura de golpe, onde a luta de classe está cada vez mais acirrada e chegou o momento de a gente botar o povo na rua e dar um basta. Né? Nós, da Juventude PT, acreditamos que a saída vai ser via direta já e com Lula presidente em 2018. O Brasil vive um momento muito complicado, muito mesmo. E só a população na rua vai poder reverter essa situação de ataques e de golpe e implementação de uma ditadura branca no país. Porque o que está em processo, o grande objetivo do Congresso, no momento, e da imprensa, do próprio Ministério Público, e etc., é tirar Temer, porque ele não serve mais, mas implementar eleições indiretas. Então, o que nós estamos vivendo é uma volta à décadas passadas, onde nós fomos para a rua pedindo eleições diretas, na campanha direta já, quando enquanto nós estávamos na rua, Tancredo articulava com os militares a eleição indireta. Nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. O país não pode passar por isso mais uma vez. Nesse momento, as pessoas têm que se convencer de que não há soluções rápidas. As soluções têm que ser através do povo, nas ruas, buscando uma alternativa. Essa solução que está se tentando negociar de tira meia dúzia e bota 6, não nos contempla. E o fato, por exemplo, se pede muito, esse movimento está um pouco dividido, tem os que pedem por uma constituinte, tem outros que pedem por diretas já, mas se tiver diretas já, adianta tendo o Congresso brasileiro que a gente tem atualmente, vários deputados, senadores envolvidos com corrupção atualmente? Enquanto nós estamos aqui na rua, certamente já tem gente que acredita nas diretas já e já deve estar com o Odebrecht, com o JBS, com vários outros buscando financiamento, né? Diretas já será nos mesmos moldes que nós tivemos as últimas eleições, que 1/3 do Congresso, 2/3, desculpe, foram eleitos com recursos das empreiteiras? É complicado, né? Não, uma situação bastante difícil, a população tem que se convencer de que ela tem que ocupar a rua para exigir que saiam todos esses corruptos que estão lá
e para elas, para que o povo tenha um governo dos trabalhadores a partir dos trabalhadores e não a partir desse processo que está no Congresso Nacional hoje. Várias opiniões, Janaína Machado, Caroline Dallagnol, o Sérgio Lameu de Assis, várias opiniões, e o povo assim se sente perdido, inclusive o povo que se auto-intitula de esquerda, progressista. Nós temos na mesa, Tiago e Ricardo, várias propostas, todas vieram de cima, nenhuma veio de fato de baixo. Assembleia Constituinte, direta já, indiretas, que propõe teoricamente a direita, impeachment, greves pontuais e gradativas, greves por tempo indeterminado e paralisação total da produção no país. Qual é a melhor saída, Thiago? A gente tem acompanhado toda a questão do golpe, né? Então, desde 2015, quando começa a se movimentar com esse negócio do golpe, e quando ele foi se consolidar, quando ele foi acontecer mesmo, de fato, o que se dizia era o seguinte: tá, mas nós não temos projeto para o país, né? Nós não temos uma proposta, nós ficamos sem proposta. E eu fiquei muito contente quando vi, alguns dias atrás, o projeto da Frente Brasil Popular, um projeto emergencial, né? Onde tem 10 pontos a serem tratados ali, e um deles é o fortalecimento da democracia. A gente achava há 2 anos atrás que a democracia estava consolidada. Nós tínhamos um governo com uma popularidade altíssima em função do trabalho que vinha desenvolvendo, né, com as massas populares, e nunca se imaginava que a gente fosse passar por um golpe de Estado novamente, né? Quando ocorre esse golpe, a gente percebe que a democracia é muito frágil no Brasil. Então nós precisamos fortalecer essa democracia, democratizando a mídia, né, democratizando as formas de participação no Congresso Nacional, e fazendo com que o voto valha alguma coisa, né? Então temos várias questões para falar aí, compra de voto, né, que ainda hoje ocorre no nosso país. Então gostaria de ressaltar a questão do projeto da Frente Brasil Popular no plano emergencial para o país. Tudo bem, agora Ricardo, eu colocava para Tiago e para ti tudo isso que está sendo jogado na mesa. Tem uma preocupação muito pessoal, como pessoa que sempre se declarou de esquerda, como jornalista de esquerda, comunista aliás, com este modelo, com este sistema, com essa forma de democracia, nenhuma dessas posições que eu coloquei para a mesa me servem para coisíssima alguma. Porque, na verdade, sem democracia direta, que não tem nada a ver com direta já, que não tem nada a ver com a Assembleia Constituinte, senão com a construção de uma democracia direta e de poder popular, e sem uma mudança total do sistema e de correlação de forças, eu não sei se qualquer um desses elementos que estão colocados na mesa servem para alguma coisa. Bom, eu diria o seguinte, né? Eu tenho uma leitura completamente diferente, né, do que o Tiago apresenta, né? Não houve bonança, né? Houve, dentro do projeto, né, de um projeto de uma sociedade que tinha excedentes de capitais internacionalmente, internamente, tal, foi possível a um governo com um viés, né, de preocupação um pouco mais social, cumprindo a Constituição, tá? Vamos colocar claramente o seguinte: todas as questões de financiamento para diminuição de diferenças regionais, micro-regionais, questão de Bolsa Família, questão de ajuda aos miseráveis, questão das cotas, etc. Tudo isso está previsto na Constituição brasileira, né? Lá, inclusive, no seu iniciozinho, nos primeiros artigos, no seu primeiro capítulo, né, no seu primeiro título, quando ela coloca as questões de qual é o papel do Estado, né, que é buscar. Então, assim, o governo Lula e o governo Dilma não fizeram nada mais, né, do que colocar alguns elementos a mais numa administração, né, do capital, né, do capitalismo brasileiro, no seu estágio de desenvolvimento histórico, né, não passou disso, tá certo? E se aproveitou de excedentes de capitais para poder fazer isso. A direita fez o quê? Enquanto havia excedente de capitais, né, ela disse: bom, isso a gente está aceitando. Na medida em que encurtou os excedentes de capitais, que teve que, né, a crise do capitalismo volta a se agudizar e tudo mais, o que acontece? Bom, essa grana aqui, que até é nada, é menos de 2% do PIB brasileiro, tem que ficar aqui em casa porque, né? Então, assim, o governo Lula, o governo Dilma não teve relação com as massas coisa nenhuma.
Né? Vamos ser sérios. As coisas vieram de cima para baixo e por isso que a população não foi para a rua para defender. Por que foi tão fácil, então, a direita derrubar um governo que tinha grande relação com as massas e que provocou bonança aos trabalhadores? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Os bancos e o grande capital nunca ganharam tanto no Brasil quanto com esses governos. O rentismo não foi atacado em absolutamente nada. Então, assim, para fechar mesmo, né? Hoje, né, nós temos que apostar firmemente na mobilização popular, com o tamanho que ela tiver. O tamanho da caminhada é o tamanho e as forças das nossas pernas, que não são grandes, que estão aquém da nossa necessidade. Nós temos que, se nós não reconhecer isso, entendeu? A gente vai ficar tergiversando sobre a avaliação e quem avalia mal, propõe mal, conduz mal e não chega nos seus objetivos. Isso é uma coisa fundamental. Freitas, por isso eu te falava para o Thiago, para a nossa audiência, que me parece que nenhuma das soluções que está colocada na mesa é um bom cardápio. Porque o fundamental, que é a mobilização, o poder popular, a assunção do poder popular, está muito distante ainda. Até porque houve uma confusão, a meu modo de ver, Thiago, durante esses 13 anos. Me parece que governabilidade não consolida a democracia. Consolida, sim, tudo bem, mas digamos, governabilidade não consolida a democracia. O que consolida a democracia é outra coisa, é o empoderamento da classe trabalhadora, do produtor da riqueza. E aí, Thiago e Ricardo, eu quero convidar para depois do Bloco do Oeste, para realmente nós tratar de direcionar dessas posições que a população, a partir da estimulação da grande mídia, convenhamos, da mídia interessada, dos bancos, das transnacionais, propõem determinadas agendas que às vezes nós da esquerda também assumimos como próprias, e não são. Então eu quero discutir isso no quarto bloco, Janaína, é possível? Sim, no quarto bloco temos mais tempo. Hoje os convidados têm muito conteúdo, muita coisa para se discutir. Afinal, são várias medidas que são possíveis e prováveis para finalmente resolver, entre aspas, o Brasil, né? Então, esse terceiro bloco vai ficar com Cláudia Weimann, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos começando mais um bloco do Informativo Paralelo gravado aqui no Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weimann, na apresentação, Pedro Pinheiro na edição e Júlia Sajorato no suporte deste bloco.
Na última semana, nós aqui do oeste do estado acompanhamos a luta em Brasília, por meio do que nos informavam os companheiros Jean Roth, de Chapecó, Thairi Zambenedetti, Charles Reginato e Adi Spezia, de São Miguel do Oeste. Logo cedo, Jean mostrou pra gente o cenário de Brasília com um vídeo reportando a quantidade de pessoas que já passavam de 100 mil naquele momento. Mais tarde, então, já se falava em 180 mil pessoas. Foram os 7 ônibus que saíram do oeste do estado para o ato em Brasília, e do estado todo foram mais de 30 ônibus. Depois de toda a repressão que aconteceu naquele espaço, tudo isso que foi reportado através do portal Desacato, e também de Michel Temer ter convocado as Forças Armadas, do nosso companheiro Jean ter sido atingido por uma bomba de gás, e os demais companheiros e companheiras terem que sair correndo para se proteger das bombas que foram lançadas, inclusive do alto de helicópteros. E considerando também todas as discussões que a Frente Brasil Popular vem realizando junto às organizações aqui no Oeste, Thairi Zambenedetti fala nesta edição do programa sobre a pauta que tornou-se unitária nesse momento. E ele menciona as diretas já como prioridade. Olá, Cláudia e ouvintes do Informativo Paralelo. Na última quarta-feira, as mais diversas categorias da classe trabalhadora, dos mais diferentes locais do país, se reuniram em Brasília, cerca de 150 mil pessoas nesse ato belíssimo, uma demonstração de força e unidade. Um ato que só não foi mais bonito, mais importante devido a essa atitude que é no mínimo equivocada, de parte das forças de segurança pública, que receberam os manifestantes pacíficos com a cavalaria, com bala de borracha, com spray de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo, inclusive machucaram muitas pessoas. Nessa tentativa de se defender, inclusive alguns manifestantes foram alvo, foram vítimas de disparo de armas com munição letal. É uma atitude, inclusive, que fere a democracia, que fere os direitos básicos de manifestação, enfim. Junta-se a isso essa tentativa do presidente golpista de colocar o exército nas ruas, de usar o exército como polícia, transformar as forças armadas numa polícia que resolve problemas políticos do governo. Mas tudo isso nos parece sintoma de um governo que está caindo, porque fica uma vez mais demonstrado que a classe trabalhadora, que a sociedade brasileira já não tolera esse governo ilegítimo. Então, pelo bem da classe trabalhadora, pela retomada do crescimento econômico, pelo bem da indústria nacional, da soberania nacional, o Brasil precisa que o golpe seja derrotado. Então, a gente grita fora Temer, mas é fora Temer e todos os golpistas que acompanham ele. Esse grupo de senhores que tomaram o poder por assalto, que só pioraram as condições do país, inclusive para a indústria nacional, com o discurso de combater a corrupção, mas agora a gente vê que todos estão denunciados, todos têm vínculo direto com corrupção. Então, precisamos urgente de que o Temer seja afastado, ele e todas as forças golpistas que tomaram o governo por assalto. E em seguida, a gente precisa retomar a democracia de fato nesse país. E isso passa obrigatoriamente por eleições diretas. Por isso que também essa manifestação da quarta-feira, de forma unitária, gritava por diretas já. Isso é urgente, a gente precisa fazer isso, porque uma eleição indireta nesse momento significa a manutenção do golpe, a manutenção de um governo ilegítimo e que foi tomado por assalto. Então a gente o povo precisa se manifestar e decidir quem vai se ocupar a presidência do país. Para em seguida, eu considero inevitável que a gente faça uma reforma constitucional, que o povo brasileiro volte a discutir a sua Constituição. Inclusive porque a gente tem uma ameaça concreta que é a PEC 55, essa PEC do teto dos gastos. Isso é uma ameaça clara e imediata para
o país e para a classe trabalhadora. Então a gente precisa fazer uma reforma constitucional, aproveitar para resolver lacunas, para resolver problemas que a nossa Constituição tem, que já está cheia de emendas e isso não resolve. A gente precisa rediscutir a Constituição e abolir esse absurdo que foi a PEC essa emenda constitucional do teto dos gastos. Então entendemos que nessa ordem, né, a gente derrota o golpe, e derrotar o golpe passa por retirar o Temer do governo obrigatoriamente, faz eleições diretas e em seguida discute uma reforma da Constituição, que é a forma básica assim, de participação do povo nos rumos do país. É importante dizer também que na semana passada os povos indígenas do sul do país foram até Brasília por conta da votação do relatório da CPI FUNAI e INCRA. Eles permaneceram a semana toda fazendo pressão para a garantia de alguns dos direitos. E nesse final de semana a gente teve a oportunidade de conversar com o cacique João Barbosa e com o filho dele Adilson, que são indígenas Guarani das terras do Araçaí, localizadas entre os municípios de Cunhaporã e Saudades, aqui no oeste catarinense. Nós também conversamos com o professor João Batista, que é caigangue, e com o Jackson Santana, do CIMI de Chapecó. E para encerrar esse bloco, a gente traz uma fala do cacique João, na qual ele pede ajuda. Ele falou que a luta é coletiva e que o Brasil não anda bem. E a gente sabe que será preciso acabar com o capitalismo para a gente viver bem, sem acordos, sem parcerias com a direita fascista. O áudio completo dessa entrevista você também pode acompanhar no portal Desacato. A situação cada vez mais está pior, e daí eu vejo nos teus olhos, se você olhar para mim, parece que eu estou meio feliz, mas às vezes a gente está triste pela situação que vivemos. Nós em 2000, estamos lutando uma terra sem vale, uma terra mãe, que ela deixou, né, nasceu a nossa mãe, da nossa mãe tiramos nós, né, estamos crescendo e vamos voltar para ela. Então, um respeito muito grande à nossa tradição, que nós Guarani temos de respeitar a natureza, nós lutamos e acabamos perdendo, né, por vias negociantes, né, tirando aquilo que é o meu direito. Então, nós tivemos bastante liberdade para ir e vir, e hoje, para passar para o outro lado, tem que pedir. Então, eu quero dizer para vocês, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso que você divulgue um direito. Eu não estou dizendo que você tira o teu direito de dizer para mim, mas você tem o teu direito. Então é isso, a luta é pelos direitos. Nós agradecemos ao cacique João Barbosa e a gente volta na semana que vem. Até lá! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, programa do Portal Desacato.
Eu sei, Caroline, eu sei, Janaína, Cláudia Weimann, eu sei que nós vamos ficar com muito mais incertezas depois deste programa, e já tínhamos muitas incertezas, mas esse debate muito rico que se dá entre o Tiago e o Ricardo, de alguma forma, viabiliza, dá a certidão de que há incertezas em todo o leque da esquerda, no leque representativo da esquerda, em todo o país. Então, eu primeiro, Caroline, eu queria convidar eles. Nós temos uma greve muito peculiar, porque é meio parcelada, mas que vai acontecer entre os dias 26 e 30 de junho. Eu queria convidar já o Ricardo e o Tiago para eles, a partir destas contradições, destas divergências de visão, de avaliação dos governos, digamos, do campo popular, democrático, progressista, do golpe, de tudo isso, a partir dessas contradições, a partir da acumulação que vem se fazendo, particularmente de janeiro para aqui, eu queria que avaliássemos, se é possível, com vocês dois, essa greve marcada entre os dias 26 e 30, isso é possível? Sem dúvida. Sem dúvida, muito bem. Ricardo, eu falava então no final do segundo bloco que era muito difícil apontar uma solução e que particularmente a linha editorial do Desacato, do Informativo Paralelo, enfim, quase que discorda exponencialmente de todas as posições que estão jogadas. Pelo que eu vejo, há uma discordância também em ti. Sem dúvida, porque assim, veja, qual é a gênese do sindicalismo brasileiro? A gênese do sindicalismo brasileiro é lá no início dos anos 1900, no século XX, um sindicalismo livre, de caráter anarquista no seu início e depois dirigido pelo movimento comunista a partir da década de 20. Portanto, a gente faz uma profunda injustiça nos dias de hoje, porque ninguém conhece história, dificilmente alguém conhece história nesse país, estuda o que faz, entendeu? Então, assim, a gente comete uma injustiça, porque o movimento sindical brasileiro tem origem num dos movimentos sindicais mais combativos, de maior enfrentamento. Na época não tinha polícia militar, não, eram as forças armadas, né, do final do Império e do começo da República, que atiravam com munição real contra os grevistas e tal, deportava todos os estrangeiros, que eram praticamente os únicos que eram alfabetizados no movimento operário e tal. Então a gênese do movimento sindical brasileiro é uma gênese de luta direta. Aliás, o Getúlio Vargas pega a Carta do Lavoro, cria estrutura sindical, mancomunado com a industrialização do país, ou seja, com a burguesia internacional e tudo mais, e começa a oficializar o movimento sindical, e é esse movimento sindical oficializado que nós conhecemos. Tá? Então, assim, se a gente não conhece a história, a gente se perde na avaliação do que é hoje. Né? E por isso que eu digo assim, olha, a retomada do movimento sindical no início dos anos 80, que era em oposição a essa estrutura que amordaça os sindicatos, e o abandono dessa luta contra essa estrutura, né, e ter se adequado à estrutura, como a CUT fez, por exemplo, de forma ampla, quase que restrita e tudo mais. Se a gente pegar, nós vamos ver o seguinte, nós continuamos com categoria, com database, nós continuamos com poder normativo da Justiça do Trabalho, nós continuamos com imposto sindical, ou seja, está intacta, a estrutura sindical está intacta, e essa estrutura sindical ela é contra um sindicalismo livre, de organização, de enfrentamento e tudo mais. E isso vem se desdobrar aqui. Tiago, essas saídas possíveis, aspas, possibilistas, realmente deixam as coisas mais ou menos como estão, ameniza a situação caótica agora que vivem os novos 20 milhões de desempregados. Só a única saída possível, ou a saída que o Ricardo aponta a médio prazo ou a longo prazo é a saída correta? Nós precisamos compreender o seguinte, Betinho já dizia, né? Quem tem fome tem pressa. Então é fácil para mim, como dirigente sindical, né, me colocar numa posição onde eu digo, não, a saída é por aqui ou a saída é por ali, a partir do momento em que eu estou empregado, a partir do momento em que eu estou alimentado. Apontar as soluções. Né? Eu acredito que tem várias soluções possíveis para a gente chegar na nossa revolução, né? A revolução onde todo mundo tenha condição de comer, todo mundo tenha condição de trabalho. Uma revolução com o Estado ou sem Estado? Uma revolução com o Estado. Acho que temos um marco da divergência. Continua. Então, um Estado mais igualitário, onde a gente tenha
mais solidariedade, mais distribuição de renda, onde as pessoas possam ser felizes, né? O que na Europa se chama lá de bem-estar social. Isso é o que talvez seja mundial, né? Isso é o que talvez seja possível nesse momento, né? Onde nós já temos, como você falou, já são 20 milhões de desempregados. A última vez que acompanhei eram 14, isso fazem 2 meses, né? Onde a gente passa pelas ruas de Florianópolis, já tem gente passando fome na rua e não tinha, ou tinha menos, né? Então, assim, a gente precisa ter soluções, e as soluções estão sendo construídas. Eu acredito na solução que está sendo construída pela Frente Brasil Popular. Acredito na greve geral, que deve ocorrer. Nós temos uma crescente participação da juventude, que é um movimento belíssimo, né? Uma geração Y que não estava participando, em que agora, no momento em que a gente tem 20 milhões de empregados, se obriga a participar, porque a água começa a chegar, né? Porque era fácil ser geração Y com pleno emprego. Agora, com um emprego chegando na casa dos 20 milhões, o cara na hora deixa de ser geração Y e passa a ser um trabalhador mais consciente, mais engajado com as questões sindicais, inclusive. Nós vamos ter que escutar outra visão, o comentário da nossa professora jornalista Helene Tavares. Eu apenas quero colocar para a audiência, vocês viram, né? Se colocaram 2 questões aqui. Um processo revolucionário, digamos, dentro da acumulação histórica, e outro processo que remete ao estado de bem-estar social. Ou seja, são 2 linhas que são as mesmas linhas que aparecem na Europa também, depois dos anos 24 e 25. O bem-estar social só é possível com pilhagem dos outros países. O bem-estar social europeu, Tiago, só existe porque nós fomos roubados por séculos, porque a África foi depernada por séculos, entendeu? Porque as multinacionais, porque a Grécia, Portugal, Espanha, os países periféricos da Europa foram pilhados por séculos. Não existe bem-estar social dentro da ordem capitalista, entendeu? E não existe essa visão de movimento com o Estado se você não compreende o que é o Estado. O Estado é propriedade de classe, sempre. O Estado foi criado pela classe burguesa para substituir as monarquias, entendeu? Então, se nós não nos apropriarmos do Estado, entendeu? E esse processo revolucionário jamais vai se dar por dentro do Estado, ele é contra a ordem, contra esse Estado de coisas, entendeu? Isso não existe, essa possibilidade não existe. Se nós não aprender, entendeu? Se nós não aprender na esquerda que essas questões de coalizão, políticas de alianças, elas têm limite, elas não são aquele negócio, é porque é impossível, porque eu tenho que ganhar a eleição, entendeu? Desculpa, bicho, desculpa, que se dane as eleições. Nós éramos muito melhores, entendeu? Quando a gente foi crescendo aos poucos dentro do parlamento, quando a gente tinha núcleos nas ruas, quando a gente tinha movimento mais enraizado, nós perdemos muito com isso nos últimos anos. Sim, vamos ouvir agora Elaine Tavares, aqui no Informativo Paralelo. Comentário ímpar. Nesse 1 ano de golpe que vivemos no Brasil, algumas coisas já ficaram bastante claras. A primeira delas é que o capitalismo é uma fraude. Nenhuma das promessas que faz pode ser cumprida, ou seja, não há vida boa no capitalismo. Pelo menos não para os trabalhadores. Pelo contrário, os trabalhadores são aqueles que geram a riqueza, mas não podem usufruir dela. Basta que tomemos um único exemplo, o que foi dado agora pelos empresários donos da JBS. Eles ferraram com o país, compraram mais de 150 deputados para votar nos seus interesses, realizaram uma delação e saíram limpos, prontos para curtirem a boa vida, cheios de grana, nos Estados Unidos. E isso não é um caso isolado, não. É assim que é no capitalismo. Essa é a sua natureza. Os empresários tiram o sangue dos trabalhadores, roubam-lhes o valor e ainda lhes jogam na cara a conta de suas artimanhas. Outra coisa que precisa ficar bem esclarecida é a de que vivemos uma guerra de classes. Os ricos, o tempo todo, nos empurrando o ônus de suas falcatruas, e nós, lutando para não vermos os direitos sendo jogados no ralo. Já é bem duro viver no capitalismo com alguma proteção social, coisa mínima. Imagine então sem os direitos trabalhistas e a aposentadoria. Estaremos fritos, completamente fritos. Por isso que o nosso horizonte tem de ser o socialismo, esse modo de organizar a vida
tão generoso e solidário. E para isso, temos de derrubar esse impostor que hoje ocupa o governo no Brasil. Todas as forças devem ser colocadas nessa tarefa: derrubar o impostor no governo federal e toda a camarilha que está na Câmara dos Deputados e no Senado da República. E isso só vai acontecer com luta forte, dessas que não tem medo de quebrar vidros, portas ou queimar prédios públicos. Os poderosos só escutam o clamor do povo quando o bolso lhes é tocado. Nada, absolutamente nada mais os comove. Nem a dor, nem a fome, nem a miséria, nada. É por isso que a melhor forma de derrubar um governo é a greve geral por tempo indeterminado. Parar a produção, causar prejuízo para os empresários. Esse é o ponto. Nada de embarcar na conversa social-democrata de eleições diretas agora. Que chances teríamos com uma eleição agora, sem a luta antes, com as regras já conhecidas, com a compra de votos pelos empresários, como já ficou comprovado, com essa mesma gente a disputar as eleições? Que chances teríamos? É preciso que o novo brote da luta mesma nas ruas. Infelizmente, não será o Lula aquele que porá fim a esse jogo de horrores. Ele faz parte disso. Os governos petistas, que ficaram no poder por 13 anos, não ousaram mudar o sistema político e acabaram sendo consumidos por eles. Agora temos de avançar, sair do círculo vicioso. Novas liras, novas canções. O povo nas ruas saberá encontrar o caminho, mas sem essa batalha concreta, real, renhida, contra o capital, contra suas bases materiais, teremos apenas mais do mesmo. Temos de fazer uma greve geral, como as que fizeram as gentes da Guiana Francesa por mais de 30 dias, com vitória. Ou a população de Chocó, na Colômbia, com mais de 18 dias, com vitória. Trabalhador parado não gera valor. E aí, o capitalista pira. É a greve geral, sem concessões. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. Estamos de volta com o Informativo Paralelo e nessa semana o tema O que é o melhor para o Brasil? Com os convidados o Vergara e o Freitas. Freitas, você falou no bloco anterior, falando das diretas já, falou que não é a favor das indiretas, com certeza com um congresso assim que a gente tem hoje, mas se a gente tiver diretas já, existe como o presidente ou a presidenta que for eleita consegue governar com esse Congresso? Eu acho que um presidente ou uma presidenta eleita, nesse momento, por um processo direto, entendeu? Vai depender menos do Congresso, seja ele qual for. Se for inteligente, se souber fazer uma campanha ligada com o que vem das ruas, e inclusive colocar no seu programa de governo que nós precisamos, aí sim, quem sabe, discutir uma nova Constituição, sobre um novo governo, num novo momento, que não são esses congressistas que vão votar a Constituição, e sim eleger uma constituinte soberana, colocar cláusula de barreira no seguinte sentido, sabe, quem é congressista não participa da Constituinte, e quem for constituinte tem que ter um impedimento durante 2, 3 eleições a virar deputado ou senador ou qualquer cargo. Se nós não tivermos uma Constituinte independente, é possível construir isso com uma nova presidência, mesmo com esse Congresso. Agora, a discussão é, a eleição direta agora é por mandato tampão só desse ano e pouco? Ou já é antecipação de 2018 e daí com isso vai até 2022? Como é que é isso? Então isso tudo está em aberto e a gente precisa discutir isso e ir para a rua. Nós precisamos ir para a rua, movimento de massa, ação direta, é isso que nós precisamos. Ação direta é a solução, Thiago? Não, concordo plenamente. As eleições diretas, elas trazem a possibilidade do povo resolver esse imbróglio que se tornou a política brasileira, né? Então, começar pelo menos. Começar. E o que se diz que o povo é despolitizado e tal, não, o pessoal está sabendo o que está acontecendo. Ele pode não ter ação, mas ele está sabendo o que está acontecendo. Às vezes ele é acuado. E o sindicato, os movimentos sociais, eles acabam sendo a voz de quem está no morro, de quem está nas comunidades e não tem voz. E a pessoa não tem voz porque ele não tem força, né? Ele tem medo do patrão, ou ele tem medo da polícia e tal. Então os movimentos sociais, quando eles chamam as diretas já, ele está devolvendo a voz através do voto para a população e dizendo, olha, vocês, embora não estejam aparecendo, vocês têm condição de resolver essa questão aí. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a solução é política.
A solução não é armada, como muita gente tem defendido aí, não, porque vão pegar em armas e coisa e tal. A solução é política, a gente precisa acreditar na política, a gente precisa, como movimento social, movimento sindical, desenvolver consciência política nas pessoas, né, para que essa evolução da consciência política possa fazer um futuro melhor para todos nós. Obrigado, Thiago, obrigado, Ricardo. Eu acho que fica muito breve demais. Passou uma hora voando, Janaína Machado. Tanto aqui quanto para os companheiros do Oeste. O debate é profundamente rico e a gente tem que entender que este debate da classe trabalhadora vai nos problemas setoriais, vai nos companheiros indígenas, vai especialmente nas mulheres, que neste momento ocupam um lugar preponderante nessa mobilização. E claro, para nós do Informativo Paralelo, para o portal Desacato, fica o compromisso de continuar estimulando também a questão da solução. Nós estamos num processo de janeiro de acumulação de debate contra esse golpe, Thiago e Ricardo, mas também precisamos acumular propostas, soluções. E vejam vocês como isto é difícil. Eu queria agradecer, Thiago, enormemente tua presença, o companheiro Ricardo, o companheiro de longa data. Nos encontramos aqui na casa da outra, é um prazer. É isso, Raul, muito obrigada. Então, a gente vai ficando por aqui, sempre lembrando, né, Jana, que semana que vem tem mais tema para debater. Voltamos então semana que vem. Obrigada à nossa presidenta que está aqui só tirando as fotinhos. Daqui a pouco você já vai ter as informações aí no nosso portal, no nosso Facebook. E lembrando que você pode mandar sua sugestão ou crítica para o informativoparalelo@desacato.info. Então, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!